Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um programa Vencedores. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse episódio em algum lugar, em algum momento. Entendo que toda a audiência desse projeto Vencedores são pessoas que estão maratonando esses episódios e entendendo se realmente vale a pena se tornar um empreendedor, se vale a pena o risco, se vale a pena trocar o certo pelo duvidoso. Será que vale a pena? E aí, através da história, da trajetória dos meus convidados, eu consigo conectar tudo que eles vivenciaram com vocês. E é justamente isso que é o Vencedores. É fazer com que vocês tenham a coragem de olhar para os meus convidados, para esses vencedores, e falar: caramba, eu consigo também. Eu também quero viver isso. Quando você olha o Instagram de um dos meus convidados, você vê ali foto de uma família feliz, fotos, vídeos de viagens, lugares legais, ou seja, os meus convidados, eles estão hoje vivenciando um momento da vida deles bacana, pessoalmente, profissionalmente falando. Mas esse momento bacana que você está vendo lá no Instagram nem sempre foi um momento bacana. Teve sim suas dores, suas dificuldades. Não é fácil e não vai ser fácil para você. Mas será que os meus convidados, eles tiveram um lugar para eles olharem pessoas como referência, como ponto de partida, como coragem? Talvez não, mas vocês estão tendo essa oportunidade. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer a história, o trajeto de o meu convidado. É uma pessoa que eu já venho há algumas semanas acompanhando o trabalho dele. Tive a honra, o prazer de, em uma terça-feira, vivenciar um pouquinho do que é o projeto Pragmáticos. Então, eu de coração falo para vocês, eu sou fã dessa pessoa, do meu convidado. Eu já falei isso para ele e deixo eternizado aqui, que é verdade mesmo. Quando eu tenho o apreço, quando eu tenho o carinho por uma pessoa, eu externo mesmo, sem problema nenhum, e eu sou fã
dele como pessoa e principalmente dele como profissional. Para mim, um puta profissional. E todos vocês, sem exceção, empresários e empreendedores, se vocês querem dar um up no que vocês fazem, pode acreditar. Barreto, muito bem-vindo ao Vencedores. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite desse projeto maravilhoso. Muito obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. É isso. Barreto, eu começo falando sempre que em algum lugar tem pessoas vivenciando aquele pensamento do conflito. Será que vale a pena empreender? Será que vale a pena trilhar esse caminho de empreendedorismo? Barreto sempre foi um empreendedor ou não? Barreto foi um profissional de empresas que aí tomou a decisão. Como é que foi Barreto antes de ser esse profissional que ele é hoje como empreendedor? Cara, me tornei empreendedor em 2018, né? 2019 para trás eu sempre trabalhei como colaborador, né? Até 2007 ou 2008 como um funcionário, um colaborador, e em 2009, se eu não me engano, 2008, alguma coisa assim, eu me tornei um líder, né? Então, em 2008, 2009, eu me tornei representante da direção da qualidade ISO 9001. Antes disso, eu trabalhava com exportação marítima, cheguei a ser supervisor de umas equipes, 5, 8 pessoas, mas eu comecei a trabalhar mesmo como um líder em 2008, de uma forma mais prática. Aí eu saí do Sebrae em 2011, trabalhei no Sebrae de 1999 a 2011, trabalhei na DHL de 1999 a 2011 na DHL. 2011 eu saí da DHL e fui para o Sebrae. E aí fiquei no Sebrae de 2011 a 2017. Aí em 2018 eu comecei a empreender. Perfeito. Como é que veio essa virada de chave? Qual foi o momento que fez você chega, time em ser um colaborador, deixa eu seguir um outro caminho? Cara, é muito legal porque não aconteceu, né? Na verdade, não fui eu que tomei a decisão, foi Deus que tomou por mim, né? Em 2016, finalzinho de 2016, houve um processo de certificação do Sebrae. O Sebrae pediu para todos os consultores fazerem 8 provas, alguma coisa por isso daí. Das 8 provas, a gente tinha a obrigação de tirar nota acima de 8 na nossa especialidade, a minha era gestão da qualidade, e a gente precisava, se eu não me engano, acima de 5 em todas as demais. Então, finanças, gestão de pessoas, marketing, eu tinha que tirar tudo acima de 5, porque a gente precisava ser generalista e tirar acima de 8, se eu não me engano, em gestão da qualidade. E eu sempre fui muito bom com prova. E aí eu tirei nota acima de 8 em todas as especialidades. Só eu e mais 2 pessoas no estado fizemos isso. 3 pessoas do estado tirou acima de 8 em todas as especialidades. Nesse momento começou a aparecer um holofote em mim, dentro do Sebrae. E em 2017 apareceu um processo seletivo para ser gerente do Sebrae. Onde eu fiz o processo seletivo, um processo seletivo pesado, onde de 80 a 90 pessoas participaram, e eu, junto com um parceiro meu, o Gilson, nós tiramos em primeiro lugar. E aí eu e o Gilson fomos promovidos à gerência. O Gilson não me lembro agora para onde, mas eu fui para Itapeva. Itapeva é perto do Paraná, 2 horas. E aí eu comecei meu trabalho como gerência do Sebrae. Aí começam as minhas dificuldades. Cara, eu amo ser consultor. Eu amo ser um consultor empresarial, eu me encontrei nisso. E aí eu fui promovido, me tornei gerente dos consultores, cuidava de 21 municípios, fui para longe da minha família, porque eu morava em Santos com a minha esposa, tive que ir para Itapeva, e aí eu não fazia mais o que eu gostava. A gerência do Sebrae é um pouco política,
tá? Por causa que, pô, você tem contato com... Você tá ali para fomentar o empreendedorismo, então você vai ter contato com prefeituras, com vereadores, deputados federais, e aí não era o que eu estava acostumado a fazer, nem o que eu gostava de fazer. Ali eu me encontrei num conflito, onde, cara, eu era um ótimo consultor e trabalhava a 15 minutos da minha casa. Agora eu era um gerente mediano e estava trabalhando a 6 horas da minha casa. E aí começaram meus conflitos em 2017, que eu falei, cara, fiz errado em ter ido para promoção. Continuo aqui, posso ir, se você quiser me interromper, fica à vontade, irmão. Não sei se eu tô... Show de bola. Tô viajando aqui na tua história. Então foi muito engraçado, cara, porque quando eu fui promovido, no dia que eu fui promovido, eu vi a bobagem que eu tinha feito. No dia. Eu liguei pra minha esposa já chorando. Falei, fui promovido. Ela, e por que tá chorando? Eu falei, porque eu fiz bobagem. A nossa vida vai ficar um pouco mais difícil. Foi muito engraçado, cara, até, porque eu estava num treinamento em Barretos. O meu diretor me ligou e falou assim, parabéns, você é o novo gerente de Itapeva, vai pra lá agora. Eu tava numa cidade em Barretos, eu sou meio ruim de direção, de mapa e tudo. Eu tava em Barretos e falei, cara, tu vai pra Itapeva. Falei, cara, não tenho a mínima ideia onde é Itapeva. Aí eu peguei, joguei no Waze e comecei a ir pra Itapeva. Sem saber onde eu tava indo, sem ter lugar pra dormir. Liguei pra uma analista e falei, cara, você consegue reservar um hotel pra mim? Ela, consigo. No meio do caminho, um assessor da direção me liga, fala, cara, você tem uma reunião daqui a 45 minutos. Eu falei, cara, mas eu não chego em Itapeva em 45 minutos. Onde você tá? Eu parei num posto e perguntei, onde eu estou? Aí alguém falou a cidade, eu falei, eu tô na cidade tal. Ele falou, então muda a roda, vai pra São Carlos, que São Carlos tu consegue chegar em 45 minutos. Então eu peguei o carro, mudei e fui pra São Carlos. Cheguei em São Carlos, tive a reunião às 17 horas e de lá eu fui para Itapeva. E aí começa a loucura de trabalhar como isso, como gerente. E eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, cara, eu resolvo esse ano. Só não sei como é que eu resolvo. E aí eu trabalhei de, se eu não me engano, março ou abril até dezembro como gerente do Sebrae. E aí vários problemas aconteceram. Eu não estava feliz, a minha esposa não estava feliz. Comecei a ter um pouquinho de burnout. A autoconfiança foi parar no pé. E eu lembro que eu tinha uma brincadeira que eu falava muito, né? Nessa época, minha esposa queria ter filho. E eu brincava que eu rezava pra ela não ter, porque senão não ia ser meu, né? Eu tava 6 horas de viagem e... Porra, fotografia de quem, cacete? Que não tem como online, né? Mas aí, eu lembro que eu contratei 3 pessoas na época. Uma coach, um mentor e uma psicóloga. E os 3 me ajudaram muito na época. Inclusive o mentor hoje, o nome dele é Joel J. Ele estava começando em 2016. Começando, já tinha muito trabalho sendo realizado, sempre foi sensacional como ele é, mas ele trabalhava para o Instituto Neymar. E ele montou um negócio, eu conheci um cara, fui lá e comecei a ser mentorado pelo Joel J. Inclusive tem um áudio, posso mandar para você o áudio é sensacional, de 1h30, a gente discutindo o que eu devia fazer. Bom, eu tinha decidido que se eu não fosse mais para próximo de casa, eu ia pedir demissão. E aí as coisas foram acontecendo, eu sou muito ligado com Deus, eu sou um cara muito religioso. E um dia, por uma fofoca, um camarada meu me ligou. Falou, Barreto, vai ter a dança das cadeiras. A dança das cadeiras no Sebrae é quando os gerentes mudam de posição. E ele falou, eu já tô sabendo, tu é o novo gerente de registro. Falei, cara, o gerente de Itapeva para registro, eu já economizo 2 horas, já sai de 5 para 3. Como é que tu sabe? Ele, não, porque falaram isso e tá tudo certo, tu é o novo gerente de registro. Eu fiquei animado. Só que eu ouvi uns bafafás lá, não sei. Cara, eu peguei, saí do meu escritório, fui pra casa que eu tava morando em Itapeva, tive uma crise de ansiedade. E aí eu falei, bom, tá aí, Deus. Deus, se eu for novo gerente, porque eu não sabia o que fazer exatamente. Falei, cara, se eu for novo gerente de registro, eu continuo no Sebrae. Se eu não for novo gerente de registro, eu peço demissão. E aí meu telefone
começa a vibrar. Eu entro no grupo dos gerentes e aí a primeira mensagem que eu vejo é: parabéns, fulano de tal, uma grande amiga minha. Você é a nova gerente de registro. Mas assim, esse é um bagulho que eu vou levar pra minha vida. Eu perguntei pra Deus, falei pra Deus, então vamos combinar um negócio. Se for pra... Porque eu tava na maior dúvida do mundo se eu continuar no Sebrae ou não. Falei, se eu for novo gerente do Sebrae, de registro, eu fico. Se não for, eu peço demissão. Tá acabado. Toca o telefone, eu abro e tá lá. Parabéns, Michele, uma grande amiga minha. Você é a nova gerente de registro. Eu olhei, eu falei, tá bom. Eu primeiro pedi para voltar a ser consultor e graças a Deus não me deixaram. Porque, cara, eu sempre fui doutrinado para ser um executivo, um ótimo funcionário. Nunca treinei para ser empreendedor. Inclusive, meu pai, ele quebrou feio de perder apartamento antes de eu nascer. Então, o meu pai, ele tem aversão a empreendedorismo. Então, ele nunca deixou a gente pensar nisso. O meu pai quebrou. O meu irmão Ricardo quebrou. Eu e meu irmão Ricardo e meu irmão Reinaldo montamos um bar em 2005 e quebramos. Então assim, eu falei, cara, eu sou bom como executivo. Bom, não deixaram voltar a ser consultor. Em novembro, eu entreguei todas as metas do ano, que era até dezembro, até 31 de dezembro. Dia 30 de novembro, entreguei todas as metas e pedi uma reunião com o diretor. O diretor, ele é um cara muito, na época, ele não é mais diretor do Sebrae, mas ele é um cara muito forte, tá? Exigente. Ele tinha a sua forma peculiar. Da forma que ele falava, eu em momento algum entendi que ele era arrogante ou coisa parecida. Não, mas a forma como ele falava era uma forma peculiar. E eu lembro que eu falei, cara, preciso de uma reunião com o diretor, consegui a reunião e mostrei para ele todas as metas que eu tinha terminado até 30 de novembro, que era do ano. E ele virou para mim e falou assim, legal, o que você quer agora? Parabéns, você quer palmas? Por que tu marcou uma reunião para mim mostrar as metas? Pô, legal, parabéns, mas tu é contratado para isso. Aí eu falei, é que tá, eu não quero parabéns nem palmas, eu quero a minha demissão. Só que eu tô pedindo a minha demissão com todas as metas entregues e você tem aí de 1 a 2 meses para achar alguém para começar o outro ano, eu não quero deixar você na mão. E aí a gente combinou de fazer o novo acordo trabalhista que estava saindo, novo. Se eu não me engano tinha sido homologado dia 14 de novembro de 2018, alguma coisa assim. E voltei para casa para procurar emprego. Então eu fui um empreendedor por acaso. Então eu voltei, dei aula na universidade durante 20 anos, então voltei para as universidades e pedi emprego para as universidades. As aulas já estavam fechadas na universidade, porque é de semestre em semestre. Como eu voltei em janeiro, não tinha mais aula para mim. O quadro já estava fechado. Já estava fechado. E aí, cara, eu lembro de estar em casa chorando em posição fetal, porque eu falava, cara, o que eu vou fazer? Tô desempregado. As contas não param. As contas não param. Tá Graças a Deus eu sempre guardei uma boa quantia de dinheiro. Eu guardava dinheiro, então o problema não ia ser o financeiro por muito tempo, graças a Deus. Mas é o bagulho do homem, né? Querer trabalhar e tudo. E aí eu falei, bom, beleza. Aí eu combinei, cara, dezembro eu vou tirar férias, vou folgar. Dia 2 de janeiro eu volto a trabalhar. Como assim dia 2 de janeiro eu trabalhar? Fica tranquila que eu vou voltar a trabalhar. Então eu brinquei, tirei minha onda. Em dezembro, dia 2 de janeiro, eu lembro de ter tomado um banho, me arrumado, aberto um computador e trabalhar com o quê? Não sei, velho. Eu vou começar a mandar currículo, eu vou conversar com as pessoas. Foi aí que, como eu conhecia muita gente por causa do Sebrae aqui em Santos, o Albano Vidros falou, Barreto, você não consegue vir aqui? Eu fui lá, ele falou, Barreto, tô precisando de uma ajuda na administração do meu negócio, cara. Eu tô complicado, irmão. Tu não consegue me ajudar aqui? Eu falei, cara, posso tentar. Ele, pô, então fica aqui. E aí eu combinei com ele de 2 vezes por mês, por um trocado, etc e tal. Eu vi que as coisas estavam funcionando, organizei um pouco e fui vender para o Aécio da Space Truck, que está comigo até hoje, para o Hortifruti Tupi, que hoje é Pastelaria Tupi, que são amigos meus, foram o meu segundo cliente.
E aí a história começou. Aí a história começou. Bacana. Eu vou dar um ponto agora, que aí a gente já chega na parte de você começar os seus clientes, seguir o seu caminho mesmo como gestor empresarial, e aí veio a Essencial na sua vida, se torna um filho seu, né? E aí esse filho tem alguns anos. Quero pegar 2 pontos, Barreto. Ponto número 1, quando você fala sobre a sua conversa com Deus, você fala que você tem muito contato com Deus. Eu entendo que aquele momento ali de você falar, Deus, ou é isso, ou é demissão, tal, legal. Nessa trajetória, quando você vai para Itapeva, quando você fica longe da sua família, quando você fica longe da sua esposa, quando você fica longe de Santos, que é o teu quintal, que é onde o teu habitat, nesse período, qual foi a conversa, qual foi o momento que você se encontrou realmente fragilizado emocionalmente falando? Do dia 1º de abril até 30 de outubro. Todo santo dia. Todo santo dia. Todos os dias eram... Dia. Eu tenho uma foto até hoje, e eu já coloquei em algumas palestras, uma foto sensacional, que é eu e minha esposa chorando em videoconferência. Então, assim, a gente estava muito fraco. Quando não era eu que chorava, quando eu chorava, ela segurava as pontas. Quando ela começava a chorar, eu segurava as pontas. Então, no dia 1º de abril, até o dia que eu pedi demissão, todo santo dia. Eu entendo que, como eu te falei, eu acompanho você já há algumas semanas e eu vejo o quanto você tem de amor pelos filhos, pela esposa, pela família, pelo trabalho, pelo que você faz, pelos clientes, por todo mundo que você ajuda, você gosta mesmo, tá em você essa questão de servir. Eu vejo isso em você. Quando eu falo do amor, eu falo muito sobre... Como é o nome da sua esposa? Fabiola, a gente chama ela de Bia. Bia, Fabiola, a Bia. A Bia, ela sempre foi muito a sua estrutura, a sua base, né? Desde quando vocês se conheceram, desde quando... O caminhar. Quando você olha para a sua trajetória, Barreto, qual é a representatividade? O que vem na sua mente quando o assunto é a Bia? Cara, a Bia é muito louco, né, cara? Eu encontro a Bia em 2003, por aí. A gente se conhece numa balada, a gente fica por algumas vezes e a gente se desencontra, né? No primeiro momento ela não quer ter um relacionamento sério, eu me apaixonei à primeira vista, e aí ela não quis um relacionamento sério no primeiro momento, e aí poucos meses depois ela volta, e aí eu já estou num outro caminhar. Aí eu já estou na bagunça, já estou na balada, e aí quem não quer sou eu. E durante muitos anos a gente vive assim, como amigos, mas em momentos ela com alguém, e eu solteiro, ainda perguntando, vendo ali alguma coisa, e ela namorando alguém, e aí em algum momento ela tá solteira, e vem me procurar e eu estou com alguém, a gente sempre como amigos. E quando a gente se encontrava solteiro, a gente ficava uma vez ou outra. Em 2011, lá para maio, eu termino um relacionamento e também perco meu emprego na DHL. Lá para maio de 2011. E aí eu começo a sair com a turma da Bia. Um negócio, outro. A Bia tá solteira também, a gente vai ficando, fica um dia, fica outro, etc e tal. Mas uma coisa na nossa cabeça é, cara, a gente é amigo, a gente sabe os segredos um do outro. Vamos ficar, dar uns beijinhos aqui, vamos... Só que a coisa vai ficando forte. A gente começa a namorar mais sério, e aí de 2011 pra cá a gente namora a casa. Cara, sempre foi muito agradável estar com a Bia, sempre foi muito gostoso estar com a Bia. E hoje realmente... eu penso justamente nesse sentido, né, cara? Hoje ela é minha família, né? A partir do momento que você casa, você deixa a família dos seus pais, você... ali não é mais a tua família, ali eles são teus parentes, e você começa a colocar isso. Então, eu costumo falar, a Bia é a pessoa que eu mais amo, até na frente dos meus filhos Té e Gael.
E eu faço isso racionalmente. Por quê? Porque eles são os frutos dessa árvore. Vai ter um dia que esses frutos vão vazar, vai dar 18, 20, 25 anos, eles vão embora de casa, eles vão arrumar novas famílias. Então eu faço isso com o maior carinho do mundo, mas eu também me obrigo a amar mais a minha esposa do que a meus filhos. E aí dentro do Pragmáticos, inclusive, eu sempre falo, a pessoa que eu mais amo na vida sou eu. Porque Deus não é pessoa, para mim Deus é tudo, é energia. Então, lógico, primeiro ele, mas a primeira pessoa que eu mais amo na vida sou eu. A segunda, minha esposa. Terceiro lugar, empatados, Théo e Gael. Perfeito. Deixa eternizado o Vencedores é o seu momento de se conectar com outras pessoas, mas é um episódio seu. Deixa eternizado nesse episódio uma mensagem para Bia. Cara, o humor, a quinta série vem aqui assim, sabe? E eu não vou fazer isso, mas eu já, sabe, dá vontade de fazer uma brincadeira, mas eu não vou fazer isso. Fala, cara, vamos lá, Bia, você sabe que você é a pessoa mais importante na minha vida hoje, ponto. Até com meus pais vivos, você já era a pessoa mais importante porque eu tenho isso, né? A partir do momento que eu saí da minha casa para ficar com você, eles continuam sendo super importantes na minha vida, mas a pessoa mais importante na minha vida chama Fabíola Ferreira Florencio. E ainda mais agora que eles não estão mais, e você passou por todo o processo comigo, eu só tenho a agradecer e deixar isso cada vez consolidado, cada vez mais consolidado. Eu espero passar o resto dos meus dias com você. É isso. É muito lindo. A gente vive num mundo, Barreto, caótico, um mundo de status, um mundo de ego, um mundo onde as pessoas não praticam a gratidão, o reconhecimento. E é muito lindo quando a gente se depara com pessoas como você que entendem sim o quanto a parceira é importante, o quanto estar próximo de quem você ama é importante, muito mais do que o financeiro, muito mais do que dinheiro na conta, muito mais do que uma posição, um cargo em uma empresa. Então é muito legal para que muitas pessoas vejam em você esse ponto de referência, esse ponto de, peraí, dá para chegar onde ele chegou, dá para trilhar esse caminho, dá para encontrar alguém, dá para valorizar quem me valoriza, dá para amar quem me ama. Então é muito bacana, é muito legal. E eu vejo quando você fala dos seus filhos, quando você fala da Bia, quando você fala do Pragmáticos, eu vejo brilho no seu olhar. E esse brilho, ele é genuíno, ele é puro, porque é tudo que você faz com amor. E é muito lindo, é muito legal mesmo, é muito bacana ver esse brilho no olhar quando você pontua tudo que você ama. É muito bacana mesmo e eu só sou gratidão e honrado por você dividir essas palavras aí, externar tudo isso. Qual foi o momento mais punk, o momento mais punk de todos que a Bia segurou um rojão com você? Cara, foi assim, a gente teve... Houveram dois momentos muito, muito pá, né? Então teve um momento qual a gente... Vamos lá, deixa eu tentar organizar isso. Teve um momento muito punk para nós, que foi quando a gente perdeu o nosso filho, né? Então com 3 meses de gestação na barriga da minha esposa, a gente perdeu o nosso filho, que a gente chama ele de Jorginho. E foi um momento muito punk para o casal, tá? E eu costumo brincar que, cara, graças a Deus, Deus nos ouve, tanto que a gente pediu que veio em dobro depois, né? Que eu tenho filhos gêmeos. Então esse foi um momento muito punk do casal, que foi em 2019, provavelmente, ou final de 2018, e foi um momento muito punk nosso. Mas tem um momento que a Bia segurou um rojão muito pesado meu, foi quando a gente combinou que, apesar de ser muito distante aonde eu estava trabalhando, a gente não mediria esforços para se ver todo final de semana. Então eu pegava ou 5 horas de carro, é muito engraçado, cara,
porque eu indo de carro para casa, e era 5 a 6 horas de carro para chegar em Santos. Itapeva é bastante interior e uma parte é tipo Rio Santos, sabe? Ida e volta ali. E cara, eu tive um momento que um caminhão, ele levanta, ele começa a andar, um caminhão de laranjas, e tem uma chuva de laranjas no meu carro. Mas assim, dezenas, se bobear, centenas de laranjas começam a bater no carro. E tudo, e eu tenho que encostar o carro. E eu tomei um puta susto. Depois daquele dia ficou cada vez mais difícil eu dirigir para lá. Eu comecei a pegar ônibus e o ônibus levava 9 horas. Eu pegava o ônibus 4 horas da tarde no domingo e chegava lá 1, 2 horas da manhã, uma coisa assim. E aí algumas vezes a Bia ia e pegava o mesmo ônibus. Demorava... Eu lembro que ela pegou um ônibus que era na madrugada. E aí o cara que sentou do lado dela, ele começou a aliciar ela, sabe? Roçar a perna, entendeu? E ela não conseguiu dormir com medo de alguma provocação, alguma intimidação do cara. E ela me ligou realmente em pânico, desesperada e tudo. Graças a Deus o cara não fez nada, mas o cara ficou cantando, o cara ficou paquerando, chaveco. Puta, um ônibus na madrugada, tudo apagado, e ele soltando gracinha pra ela a noite toda. E aquele foi um dia muito merda pra gente, assim, sabe? Eu falando, pô, por que eu tô sujeitando minha esposa a isso? E ela por ter passado disso, né? Então, assim, eu lembro desse... Você se sentiu impotente ali por não proteger ela. Então, apesar de, comparado apenas ao nosso filho, não ter sido nem próximo, mas o segurar o rojão, eu lembro desse momento, sabe? Sim, sim. Tudo que você fala, eu fico prestando muito atenção e eu vejo, Barreto, o quanto você é uma pessoa que se cobra. Esse se cobrar é algo positivo ou é algo negativo no Barreto? Sensacional a pergunta, cara. Sensacional a pergunta. Ontem mesmo eu fiz uma palestra e a palestra tinha um erro de português. E um dos slides eu não coloquei a escrita, tava a imagem, não estava escrito. Falei, cara, o que aconteceu, né? E eu comentei isso. E, inclusive, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou, cara, pô, você é legal, mas não se cobre tanto. Eu achei perfeito, pertinente, só que, cara, a minha cobrança não é pesada. Eu tenho uma gamificação comigo, eu tenho um jogo que todo dia eu preciso ser melhor. Então, cara, não pega nada. Eu simplesmente olho e falo, cara, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. E quando eu falo que eu preciso melhorar, eu vou melhorar. Às vezes eu não sei nem como, nem quando, nem quanto isso vai custar, mas eu vou melhorar. Então não é um negócio pesado, tipo, ai, não, cara, não. Pô, isso eu posso melhorar. E é sensacional, cara, porque eu sei que é mó barato, porque é justamente isso. Pô, Beto, se cobra, não é pesado, não, é libertador. Que eu falo, eu vou melhorar. Ainda não sei como nem quando, mas eu sei que isso eu vou melhorar, tá aqui. Há uns 15 anos atrás, eu era esse cara que me cobrava demais e era pedante, pesado. Hoje não. Hoje eu falo, cara, preciso melhorar isso. Eu pego meu exame de sangue e falo, cara, preciso melhorar isso aqui. Preciso melhorar, reduzir o colesterol. O que eu preciso fazer para reduzir o colesterol? Puta, eu preciso melhorar um estilo da minha comunicação. O que eu preciso fazer? Então, não. Muito pelo contrário. É muito bacana até fazer isso. Sim. Quando você trabalha no Sebrae, quando você trabalha de colaborador, quando você faz com que empreendedores, empresários sigam um caminho e tenham um resultado, é bacana, mas aquilo ali faz parte do teu trabalho, faz parte do que você se tornou como profissional. Legal. Mas agora, pragmáticos, essencial, quando você olha o resultado em um cliente que se tornou amigo, ali você encontrou sua missão, seu propósito de vida? Cara, é muito engraçado falar sobre isso, porque eu não gosto de alguns estereótipos, sabe? Sim. Eu não gosto, por exemplo... eu demorei muito, inclusive, para chamar o Pragmáticos de mentoria.
E provavelmente já vou mudar o nome para clube. Por quê? Porque a palavra mentoria, ela empacota tudo e embala. Então tem muita gente fazendo mentoria. Quando a gente fala de procurar o seu propósito, a sua missão e tudo, tem muita gente que fala, ai, eu tenho que achar meu propósito. Então, eu tenho um pouco preconceito, e eu falo isso porque eu sei que é um problema meu, inclusive. Sim. Mas sim, há um tempo atrás eu estava conversando acho que com a minha esposa mesmo, eu falei, cara, para mim, sabe o que é propósito de vida? É quando, por exemplo, tu não pensa em se aposentar. Então hoje eu olho e falo, cara, quando é que tu vai parar, Barreto, de mentorar as pessoas, quando tu vai parar de fazer consultoria? Eu vou parar quando a natureza não me permitir mais. Então, Barreto fez 65 anos hoje. Pô, legal, o que tem? Não vai parar, não. Barreto, tu ganhou na Mega Sena da virada, tu vai mudar? Vai parar? Não. Eu vou aprimorar. Então aí eu realmente acho que é o propósito no cerne, sabe? Na carne. Porque, cara, a ponto de, pô, Barreto ganhou na Mega Sena da virada sozinho. Legal. Eu vou usar todos esses recursos para fazer um bagulho animal, mas eu vou continuar fazendo o que eu faço. Bacana. Eu vejo quando você tá ali palestrando, quando você tá ali ensinando, ou quando você tá ali só despejando o teu conhecimento naquele monte de empresários e empreendedores, ali também eu vejo uma pessoa servindo. Servir é algo que sempre fez parte ou não? É algo que começou a aflorar agora, recente, ainda mais agora, quando você segue esse caminho solo de um empreendedor? Não. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, se eu não me engano, que é do Gary Chapman, se eu não me engano, tá? Posso ter errado feio o autor, mas o livro é 5 Linguagens do Amor, onde fala que existem 5 formas de amar: presentes, palavras, tempo de qualidade, toque físico e serviço. E eu sou muito serviço. Então a minha forma de amar é fazer a vida dos outros mais fáceis. Isso daí eu falo dos meus filhos. Então eu olho e falo, cara, de repente essa garrafinha vai ser melhor para eles levarem para a escola. Cara, minha esposa também, como é que eu posso fazer a vida dela mais fácil? Os meus pais, que eu cuidei deles até o final da vida deles. Então, quando eu leio esse livro, é muito nítido isso. Então não, cara, é a minha forma realmente de amar. Eu vou fazer o possível para deixar a sua vida mais fácil. Inclusive é muito engraçado, porque eu não deixo ninguém sem resposta. Então, às vezes, uma pessoa que, inclusive, não pode, nesse momento, se onerar pagando nem a mentoria e nem a consultoria, ele me passa um WhatsApp falando do problema e eu vou responder. Entendeu? Eu falo, cara, faz assim, assim, assado, vai por aqui, aqui é outro. Então, não, para mim é totalmente natural e é a forma como eu amo as pessoas mesmo. Perfeito. Como é o nome do seu pai? Arnaldo Marques Barreto. Arnaldo, o que o seu Arnaldo implantou aí que está enraizado até hoje nessa personalidade? Cara, é muito mó barato, cara, porque o meu pai, eu não sei porque eu tenho uma admiração tremenda por ele, mas muitos dos exemplos do meu pai eram errôneos, no sentido de não cuidava da saúde, né? Era muito nervoso, e eu sou totalmente ao contrário nesse sentido. Eu sigo a religião do meu pai, então uma coisa que ele me trouxe muito foi a religião dele. O meu pai, ele tinha esse lance de chefe de família que eu tenho, entendeu? De ser o chefe de família e a posição dele é a última. E eu hoje, apesar de ser o caçula da família que ele construiu, eu vejo que eu sou um cara muito, não responsável pelos meus irmãos, a palavra não era essa, mas os meus irmãos mais velhos, eles conversam muito comigo para tomar algumas decisões. Então a força do meu pai, a bondade, a generosidade do meu pai era muito generoso, a força do meu pai, a generosidade do meu pai e a religião que o meu pai me trouxe, né? Eu acho que foram os 3 pontos assim que o meu pai mais conectou comigo. Bacana. Mãe, como é o nome? Maria Florizane Matheus Barreto. Mesma pergunta. O que eu Dona acho Maria... que era... A Dona Maria eu acho que já era servidão já. Eu nunca vi minha... Não, algumas vezes sim, a velha era meio maluca e tudo, mas assim, a minha mãe era aquela que
A minha mãe era aquela que queria ser feliz e não ter razão. Esse ponto eu peguei muito dela. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então tem vezes que eu peço desculpa mesmo não estando errado, porque eu falo, cara, o que isso vai mudar? Não vai mudar em absolutamente nada, não. Então, tá bom. É isso, é. Então, às vezes eu pego, isso eu tenho pra mim, que é, cara, engula mais sapos. Esse lance de gênio forte está por... eu não levo pra casa. Leva pra casa, cara, de boa. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: eu prefiro ser ofendido do que ofensor. Então eu durmo melhor, por exemplo, quando de repente a minha esposa me ofende por algum motivo e eu fico machucado. Eu acordo melhor assim do que quando eu a ofendo. No outro dia eu acordo com uma ressaca moral, entendeu? E aí pensando, foi a primeira vez que eu pensei nisso, um gatilho. Eu acho que isso vem muito da minha mãe, sabe? Meu irmão, já quero isso daí, cara, vamos ser felizes, entendeu? Então, eu acho que foi isso que eu puxei da minha mãe. Perfeito. Quando você olha no espelho, saiu do banho, olhou no espelho, você vê um homem vencedor? Cara, eu gosto muito de games. E eu acho que eu venci algumas fases, mas tem uma porrada de fases para seguir, entendeu? Então eu gosto muito da palavra força. Eu vejo um homem forte. Eu não vejo um homem vencedor. Eu vejo que eu venci várias fases. Até uma porrada de batalha pela frente, entendeu? Então eu me vejo no meio do game mesmo. Eu vejo que eu venci várias batalhas, mas tem tanta batalha para vencer ainda. Então eu vejo um cara, eu tô no meio do game e vejo uma pessoa forte e não vencedora. Perfeito. Quando eu começo o programa, eu começo falando que eu vou conectar a tua história de vida com pessoas que estão vivenciando os conflitos que um dia você vivenciou. O conflito de estar longe de quem ama, o conflito da transição de carreira, o conflito de, e aí, agora eu vou fazer o quê? Quando você se encontra, se conecta com essas pessoas, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Cara, eu tenho 2 muito fortes que eu dou para todo mundo, né? O primeiro é: seja uma pessoa forte. E na minha metodologia, existe uma metodologia para você ser forte. Você tem que ser forte fisicamente, ou seja, você tem que cuidar da tua saúde, acabou. Você tem que estar com exame de sangue em dia e cuidar muito da tua saúde, que tu não pode ficar doente. Tu tem que ter força mental. Então tu tem que fazer terapia, tu tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar das suas emoções. Tu tem que ter força financeira, então tu tem que guardar dinheiro. Tu tem que ter força familiar, e você hoje foi muito assertivo nesse ponto. Cara, pra mim, o núcleo ali familiar, Theo, Gael, Bia e o Picanha, que é meu cachorro, se a gente tá fechado ali, meu irmão, não tem como dar errado. E por fim, você tem que ter uma força espiritual. Então essas 5 forças te tornam indestrutível. Só que uma delas falha, você vai ter problema. Pô, você tá ganhando dinheiro. Uma engrenagem, né? Você tá ganhando dinheiro, tá tudo certo, mas tu não tá bem da cabeça, velho, vai dar ruim. Tá tudo certo, só que tu tá mal fisicamente, amanhã tu tem um AVC. Tá dando tudo certo, só que, meu irmão, a tua esposa vai embora e tu tem um problema. Tu tá duro, tu não tem dinheiro para pagar as contas, ou então tu não tem uma conexão com Deus, amanhã o outro lado da força, que na minha opinião existe um outro lado da força, vai te levar. Então esse é o primeiro conselho: se fortaleça. Eu tenho uma mania que toda decisão que eu estou para tomar, estou indeciso, eu faço a pergunta: isso me fortalece ou isso me enfraquece? E na maioria das vezes tem como tu responder isso. Então, por exemplo, você chega lá e eu depois que meus filhos nasceram, eu tomei a decisão de parar de beber. Por quê? Porque eu não quero que eles vejam isso. E aí pergunto: pô, Barreto, tu gostava de beber? Eu gostava muito, inclusive, né? Algum pessoal sabe dos meus passados aí, meu irmão. Meus passados era muito louco. Só que a pergunta é: chega num Réveillon, por exemplo, beber vai me fortalecer ou vai me enfraquecer? Pô, no outro dia eu vou estar com uma ressaca tremenda, então não vai me fortalecer, então eu não faço. Então, essa é a primeira parte. E a segunda é que eu sempre brigo: cara, eu não sei qual é a crise que você tá, mas assim, não há crise que resista a 14 horas de trabalho por dia. Não tô falando para tu trabalhar 12, 14 horas por dia, mas na crise, irmão, arrepia, velho. Eu gosto muito do Ricardo Jordão quando ele fala: tá com um problema? Tá com um problema? Quer resolver? Vamos trabalhar?
Ah, tá triste? Vamos trabalhar? Ah, tá com pouco dinheiro? Vamos trabalhar? Ah, tá com problema em casa? Vamos trabalhar? E eu sou disso, cara. Às vezes eu viro pra alguns camaradas meus e falo, pô, eu tô passando por um momento ruim. Eu falei, velho, trabalha. Se tu tiver forte e tu trabalhar 12 a 14 horas por dia, ninguém te segura. Agora, para tu trabalhar 12 a 14 horas por dia, tu tem que estar forte. A ponto de você tá tão bem que amanhã você não vai trabalhar 12 a 14 horas por dia. Você vai trabalhar 4, 6. E se você quiser. Porque aí você se torna um gestor do tempo. É isso aí. Então, eu sei que você me pediu uma coisa mais prática, mas professor... Não, é isso aí, tá certinho. Tá certo, porque o intuito é esse. Qual é a importância de um projeto desse? De conectar vencedores com pessoas que nesse momento se encontram em um momento não legal. Qual é a importância de um projeto como Vencedores? Cara, eu gosto bastante disso porque muitas pessoas elas estão vendo apenas o palco e não o bastidor, né? Eu já percebi, isso é um estudo meu mesmo, que as empresas, assim, isso geralmente falando, tá? As empresas de muito sucesso, que é uma empresa que deixa um lucro interessante, às vezes acima de 50 mil reais por mês, às vezes acima de 100 mil reais por mês. E muitas das vezes o empresário nem precisa mais estar na operação, como eu tenho não um nem dois, mas alguns clientes que simplesmente a empresa gera 50 mil, 100 mil reais de lucro e ele não está mais na operação, de repente ele está curtindo a vida no exterior, fazendo as suas coisas, ou até mesmo investindo em outras coisas. Elas têm 10, 15, 20 anos de vida. E eles passaram por essas dificuldades. Então, às vezes, uma pessoa está começando e fala, caramba, como eu queria ser o Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs, ele teve décadas trabalhando, se ferrando pra cacete para chegar lá. Então, quando vem um projeto como Vencedores e mostra o bastidores, mostra, por exemplo, inclusive isso foi muito importante para mim até revisitar isso, você falou assim, Barreto, teve algum dia que você estava no fundo do poço e eu falar, cara, de 1º de abril a 30 de novembro ou 30 de outubro, foi realmente isso. E de repente, as pessoas hoje me veem meio que brincalhão, comunicativo, bagunceiro, e às vezes fazendo uma mentoria para 50 pessoas ao mesmo tempo, ninguém sabe que em 2018, ou seja, 2017, ou seja, 6 ou 7 anos atrás, eu tava assim com uma depressão profunda. Com uma depressão profunda de não dormir e de chorar todos os dias. Eles não sabiam como ia ser meu dia de amanhã. Eu tenho um vídeo que, inclusive, eu preciso... Faz tempo que eu não vejo ele, mas eu tenho um vídeo de recolhendo as minhas coisas na caixinha do Sebrae. E eu botei o vídeo lá. Falei, cara, eu quero revisitar isso, porque nesse momento eu não tenho a mínima ideia que vai acontecer comigo amanhã. E eu guardando as coisas, gosto muito do Homem de Ferro, eu lembro do meu Homem de Ferro colocando na caixa. Sabe aquela caixa simbólica da demissão? E eu falando, cara, não sei o dia de amanhã. E aí eu sempre gosto de falar, cara, sabe, de ir lá e fala para aquele cara que tá fragilizado, que fala, cara, que ele não tem ideia como vai ser bom isso. Porque hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Mas, se Deus não tivesse me dado um chute na bunda para sair do Sebrae, eu estava no Sebrae até hoje, como consultor e feliz. Só que eu não tinha vivido o que as pessoas chamam de extraordinário. Isso é muito louco. Gente, isso é para vocês entenderem. Quando eu faço um vídeo, quando eu posto um vídeo falando que cada episódio, um é mais impactante que o outro, é por conta disso. É muito fácil você ver a vida do Barreto no Instagram, viajando, sorrindo, brincando com os filhos, tirando uma onda com a esposa, em lugares legais, o Pragmáticos bombado. É muito louco você ver e falar, caramba, ele tá bem. Só que só ele sabe as dores que ele vivenciou, os perrengues que ele vivenciou, os momentos que ele se sentiu impotente de não cuidar da pessoa que ele mais ama,
os momentos que ele estava longe, distante, e aí a saudade pega, a saudade bate, mas você não pode fazer nada porque você tem responsabilidades. E aí você, naquela escala da prioridade, acaba colocando prioridades em lugares que não devem estar. Então é muito louco você hoje ver o Barreto sabendo exatamente as prioridades, os horários, as datas, os momentos, as pessoas. E que isso sirva de exemplo para você. Se você se encontra com a vida bagunçada em relação ao que é prioridade, o que é responsabilidade, o que realmente necessita da tua energia, que isso sirva, que a história de vida dele sirva de exemplo para que você olhe e fale, pô, eu preciso organizar também. Eu preciso também dar essa organizada nas prioridades. Vai valer a pena. Vai valer a pena sair desse lugar que eu me encontro e ir para um lugar que eu não sei o que vai acontecer. Porque quando Deus está na sua vida, realmente, literalmente falando, quando você tem fé, quando você acredita, Deus, energia, universo, seja lá, quando você tem fé em algo, pode acreditar, não tem nada no chão. Quando você pisar, algo vai aparecer. E quando você der o próximo passo, algo vai aparecer. Alguém vai aparecer. Uma mensagem vai aparecer. Isso você pode ter certeza. Então espero que de coração a história de vida de Rafael Barreto sirva de exemplo para muitos de vocês. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Vencedores.